Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a infância, fazendo um questionamento. Quem sou eu, quem é você? Bom, para começar a falar sobre isso, eu trouxe uma frase de Demos que, ao parodiar James Joyce, ele diz que a história, que James Joyce diz que a história é um pesadelo do qual estou tentando acordar. Quando falamos da infância, Demos faz esse comentário, Ele diz que a infância, a história da infância é um pesadelo que apenas agora começamos a acordar, O que ele quis dizer com isso, quando Demos faz essa reflexão? Durante muitos anos, a infância ela passou por mudanças significativas, Se nós passássemos a olhar a história a contrapelo, se nós fôssemos analisar a história desde o início, a criança simplesmente não existia no contexto social e pouca influência tinha no meio familiar. Quando nós pensamos no seguinte, quando nós pensamos e analisamos essa criança não como um ser não produtivo que não agrega nada à família. Foi só no final do século XVIII, início do século XIX, que começou os primeiros ensaios, então, a se pensar e analisar o contexto da infância. Mas isso se concretiza apenas no início do século XIX, onde vários autores do desenvolvimento voltaram seu olhar para a criança. E não só a psicologia, mas também a sociologia acabou se ocupando, levantando questões sobre a infância como um ser social, como um ser que pertence à sociedade, ele faz parte da nossa cultura. Então, quando o olhar volta-se para a criança e se percebeu a necessidade de estudar e pesquisar sobre a criança, esse cenário muda completamente, Lembro-me de uma vez que estava procurando alguns textos sobre infância e eu achei um texto de uma psicanalista norte-americana que dizia: nunca subestime uma criança, porque durante muitos anos a criança, ela no contexto histórico, ela não era nada, Estava atrelado a ela, sempre relacionado a ela como um adulto em miniatura. A criança reproduzia apenas comportamentos e nunca foi olhado justamente a criança como um sujeito. E a criança, quando passa a ser analisada, então, nessa esfera cultural e social, percebemos que ela é um ser único e que ela é muito capaz. A criança, desde muito cedo, ela percebe tudo que está em seu entorno, ela consegue interagir com o seu meio e quem está em torno desse meio. Será que nós realmente entendemos a criança de hoje? Será que estamos preparados para lidar com essa criança? Ou ainda estamos impregnados ainda dessa criança que não pensa, que não reflete, que não tem desejos, uma criança que não tem emoção? A criança é sujeito desejante, ela tem muitas emoções, ela vivencia essas emoções e cabe a nós, familiares, profissionais e a sociedade em si, olhar essa criança de uma forma diferente. Se a gente traz a criança para uma realidade da qual vivemos hoje, temos que refletir principalmente, Quem sou eu e quem é você? Quem sou eu enquanto criança e quem é você quando me olha como criança? Será que você me percebe como eu realmente sou? Será que você entende as minhas necessidades? Será que ainda conseguimos lidar com essa criança que historicamente passou tantos anos sem perceber? Será que não cobramos demais desse sujeito, Desse ser que a primeiro momento é tão frágil, E no decorrer do seu desenvolvimento ele vai necessitando e cada vez mais pedindo que olhem para ela, que a entenda, que a compreenda, que consiga identificar aquilo que ela expressa, que não muitas vezes de forma verbal, mas em comportamento. Hoje se questiona, a criança, eu preciso quando? Trabalhar a individualidade da criança. Quando que eu preciso explorar esse universo dela para que eu realmente consiga perceber, o que ela precisa naquele momento? Será que eu sei acolher essa criança? Será que o que ela demanda é percebido pela escola, pela família, pela sociedade?
A criança hoje, ela não é a criança de antes, claro. Há muito tempo, dentro do contexto histórico, se questionou, né? Se repensou e analisou se as crianças que tinham passado por um processo de mudança ou eram os adultos que tinham mudado a forma de lidar com elas. Acredito que parte de ambos fizeram parte desse processo, englobaram esse processo. Mas a criança de hoje está longe de ser a criança de antes, né? Hoje a criança, ela cobra, ela exige que o nosso olhar esteja voltado para ela. A criança de antes é aquela criança que foi reprimida socialmente, que inclusive no meio familiar, não negligenciada, mas não recebeu, ela não teve a atenção que desejava. Será que estamos no caminho certo em relação às nossas crianças? Será que olha que eu tenho que dar autonomia para ela? Será que eu consigo identificar o que ela realmente me passa no choro, na brincadeira, no comportamento às vezes inadequado? Será que eu consigo identificar essa criança quando ela me pede nada mais que atenção, que um abraço, um olhar, que eu não preciso deixar a minha vida em relação a ter um filho ou ter uma criança dentro de casa. A criança, quando ela chega, ela bagunça o nosso universo. Precisamos deixar de olhar a criança apenas como um organismo, como a sua fragilidade física, e olhar que ela tem fragilidades emocionais, que ela precisa do colo. A criança, quando ela chora, ela demanda. Ela está demandando algo. A mãe, como primeira relação de objeto, consegue identificar. E essa mãe lança essa criança no mundo. E nós, sociedade, eu falo, acolhemos esse sujeito. Porque cada vez mais que eu observo, eu vejo aqui pelas crianças que eu atendo na minha prática profissional, elas demandam de muitas coisas. E não existe uma receita pronta, né, de como eu agir. Quando eu consigo, justamente esse o convite para que vocês olhem para a individualidade. Cada um demanda de alguma coisa. Ela está sempre pedindo algo. E quando ela recebe, ela entra na plenitude da possibilidade de viver o seu desenvolvimento. Então nós temos que permitir que a criança seja simplesmente criança, respeitando os seus limites, mas também enfatizando aquilo que ela tem de melhor. Pessoal, então, a partir, né, do convite que eu fiz a vocês, se vocês gostaram do conteúdo, se provoquei em vocês uma curiosidade de saber um pouco mais, não esqueçam de inscrever-se no canal e ativar o sininho. Assim vocês receberão todas as notificações, né, de cada conteúdo apresentado. Não esqueça de deixar o like. Fechou!